Oi, pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje eu tô com uma deusa, uma musa inspiradora para mim, que é a minha avó de 82 anos. A gente vai falar sobre relacionamento e também eu vou trazer ela outro dia para falar um pouquinho sobre autoestima, sobre envelhecer com saúde, com beleza, que é tudo que ela representa para mim. Então vamos lá, vozinha. Hoje a minha avó tá aqui, então, para contar pra gente um pouquinho dessa jornada, desse relacionamento. Conta pra gente, quantos anos que a avó tá? Pode falar. Estou com 82 anos. Quantos filhos? A gente teve 3 filhos, 6 netos, e no momento estamos com 4 Netos. bisnetos e está para chegar mais 3. Mais três. Até novembro, acho que são 7. Nossa. E quantos anos de casado? E dia 20 de outubro nós vamos comemorar 65 anos de casamento. Ai, Casamos dia 20 de outubro de 1960. 1960. É. Vocês se conheceram com quantos anos? Olha, a namorar mesmo comecei nos meus 14 anos. Já beijava na boca? Hã? Já beijava? Não, não. Eu era uma menina de 11 anos, 12 anos, e ele tinha um comércio, e eu ia com a minha mãe, e ali eu conheci ele, mas não tinha, era menina, não tinha interesse nenhum. Aí eu fui crescendo, ficando moça, indo lá, e ele Já te paquerava? já me paquerava. Eu dava a caderneta para marcar, ele já pegava na pontinha da minha mão. E com quantos anos deram o primeiro beijo? Olha, foi roubado. Eu só sei que foi numa praia lá onde eu morava, na Praia Comprida mesmo. Eu me distraí um pouco, ele me deu um beijinho na praia. E se casaram com quantos anos? Ele tinha 20 anos e 21 anos e eu com 17. 17. Fui noiva com 16 anos. Namoramos 2 anos e um Uhum, ano, 11 meses de noivado. 11 meses. E depois tiveram filhos com quantos anos? Aí, com 10 meses de casamento, já nasceu o primeiro filho, que é o Gerson Maurício. Rápido, hein? É, bem rápido. E 1 ano e 8 meses depois, nasceu a Susan, E Susan Carla. E como que eram os encontros naquela época? Como é que vocês se viam? Como é que era o namoro? O namoro era uma coisa assim, não muita liberdade. Fui criada assim. Meu pai não deixava ir para assistir filme, nada. Sempre tinha que ter uma pessoa para acompanhar nós, assim. E foi meio difícil. Uhum, Difícil porque ele era muito durão não. na educação, mas permitia que namorasse. E ele apreciava, adorava muito o Didi. Mas se conheceram, não foi na escola. Foi. Não, eu a conheci mesmo no trabalho dele. E se trocavam carta, bilhetes, como que Não, era? não, naquela época eu ia lá fazer as compras e ali começou. E o Uhum, namoro mesmo começou eu indo naquela época chamava ir para matinê. Pois uhum. domingo nós tínhamos direito de ir a essa matinê. Aí ele passou por mim, ele estava de bicicleta e eu estava indo com um amigo. Aí o amigo pegou a bicicleta e deixou ele indo a pé comigo para a Praça de Aham. São José. Ali ele foi papeando, começou o nosso namoro. A avó tinha 14. 14 anos. É. E nesse tempo todo, qual que foi o momento mais desafiador desse relacionamento, assim, nessa trajetória toda? Olha, para te dizer, o namoro foi ótimo. Não teve assim dificuldade em nada, porque foi um namoro concordado pelos dois lados das Uhum, duas famílias. Eu fui bem recebida e ele também. E aí o casamento, que meu pai fez uma festa muito grande, eu fui a primeira que casei, deu tudo certinho. E aí começou dificuldade, assim, um pouco, foi quando eu casei, morei na frente desse comércio que ele uhum, tinha, e eu comecei a trabalhar. Eu uhum. não era acostumada a trabalhar. E a Aí avó tinha 17. eu estava já grávida com 17 anos, aí Uhum, eu fui para o Caixa. Ali trabalhei grávida e morava na frente, uhum. né?
Então, foi um pouquinho difícil, né? No início da gravidez, trabalhando e fazendo a comida, que eu fui criada sem fazer nada. Uhum. Fui criada com a vida assim, com empregada, né? Motorista. Tinha uma vida muito boa. Meu pai tinha uma situação muito boa. Então, eu comecei de baixo. Uhum. Inclusive, uma novidade para mim no início do casamento, que mais me dificultou, foi enfrentar um fogão a lenha. Uhum. Isso aí foi difícil. Eu perguntava para minha cunhada como é que era, e porque nós, na época que eu estava em casa, já tinha aquele fogão a gás, tinha geladeira, e na época que eu casei sem fogão a gás e sem geladeira. Uhum. Então foi a época mais difícil, mas com amor Tudo supera. supera. Eu acredito que foi assim, o que eu estranhei no início foi isso aí, porque eu saí de uma Uhum. casa com tudo, né? Conforto, e mas foi muito bom. Aprendi muito, muito. E hoje a avó é super do lar. Faz É, tudo? faço tudo, mas eu corria na minha mãe, que era uns 100 metros, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Corria lá, não sabia nada. Quem vê essa mulher chique desse jeito não acredita que ela dá faxina, tá? Ela dá faxina com um salto desse tamanho. Mostra aí as unhas, pessoal, vó. Mostra aí, ó. Com essa mão impecável. É uma grande do lar. Mostra pra gente que é possível aprender um pouquinho de tudo, né, vó? É, Mesmo nas dificuldades. E a maternidade, como é que foi? olha, não foi muito, muito fácil. Eu ganhei meus 3 filhos, parto normal, né? Uhum. E, e ele me acompanhava em tudo, assistia. Foi um marido, assim, presente na gravidez, um cuidado comigo também. Mas na hora dos neném nascer, o primeiro ele teve que ganhar oxigênio e tudo, porque era um Uhum. parto difícil. Eu É. era muito assim, como é que se diz, inocente, não sabia bem. No Uhum. dia que eu fui para a maternidade do primeiro filho, a empregada que me criou, a minha mãe mandou ela ficar lá Uhum. comigo. E eu me deitei depois do almoço, isso no dia 17 de agosto. Uhum. Aí me deitei, aí me acordei e disse para ela, ai, o que foi que houve comigo? Eu fiz xixi. Aí Era a ela bolsa. disse, não, foi a bolsa que estourou aí, chamaram a minha cunhada na frente. Uhum. Aí ela veio ficar comigo e disse, não, tu só vai para a maternidade quando tiver com as dores, né? Uhum. E ali, isso foi às 2 da tarde, o Gerson nasceu às 18h40. Ah, foi rápido até. É, mas quase que ele Uhum. estava já faltando, teve que Uhum. ganhar oxigênio, né? Tava já, Uhum. nasceu preto, né? Já escuro, mas decorreu tudo bem. E das meninas, a mais difícil foi da Suza. Uhum. Da Suza foi muito difícil. Eu tive que ficar na maternidade 10 dias, tive problema de infecção, Uhum. e ela também não chorava. Mas no fim, deu Tudo tudo deu certo. certo. Criaram-se as crianças bem saudáveis. E hoje, no relacionamento de vocês, o que que vocês costumam, como é que vocês vivem a rotina de vocês dois? Ah, é muito linda. Uhum. Não imagina um casamento depois de aposentado, o casal vivendo bem. É muito, muito gratificante. Foi muito bom. Uhum. Assim, ele é meu eterno namorado. Ele Uhum. vive em volta de mim, se declarando: eu te amo. Ele me ajuda, ele descasca uma abóbora, ele tem vontade de comer isso, aí Ele eu bate foto da avó, bate manda pra foto, gente. brinca comigo e muito amoroso, muito Uhum. atencioso. Todos os dias que eu digo assim, à tarde, depois de eu fazer a comida, sair, eu tomo meu banho, me arrumo e digo assim, vou dar uma volta e vou gastar, sabe? Eu sou muito compulsiva. Uhum. Aí vou na loja, olho, aí falo com as outras donas de loja, não posso olhar para a vitrine. Uhum. E ele, antes de sair, são todos os dias ele fala: cuidado, toma cuidado com as motos, o pedestre. Todos os dias ele cuida de mim como se eu fosse Uhum. um nenenzinho, um guri pequeno. Mas Coisa ele é boa. excelente marido. Valeu a pena
Todo esse tempo. casar nova. Infelizmente, hoje em dia a gente escuta muito a questão de separação, né? O que Exatamente. que a avó acha que acontece hoje que é diferente do que vocês construíram? Olha, eu vejo assim, houve na família, né? Uhum, E eu acho que às vezes pouca coisa já estão se separando. Primeiro, a mulher antigamente, ela não dependia, ela não trabalhava, não tinha uhum, ordenado. Então tinha que sim, aguentar certas coisas. E hoje a mulher está muito na frente, né? uhum, Trabalhando. E eu acho que pouca coisa já se uhum, quer se separar. Então, eu acho que o casamento, cada um vem com uma educação uhum, diferente. Tem que um ceder para o outro. Se vem pensando ela mandar ou ele mandar, não vai dar certo. uhum, Tem que ser assim. E outra coisa importante no casamento é na hora que nascem os filhos, na educação dos filhos, o pai puxa para um lado e a mãe para o outro. uhum, Então, isso aí faz assim que a criança fica analisando, a mãe fez a vontade, então a mãe é que é a boa. uhum, Não, não é assim. Lá em casa era assim. Ele foi muito enérgico na educação e eu ficava na minha, concordava. uhum, Se eu visse assim, sentisse que ele foi um pouco enérgico, à noite sozinho, eu dizia para ele: uhum, não deverias ter feito isso, tens que concordar, solta, deixa namorar. Então uhum, ele tinha muito ciúme, principalmente da Susan. uhum. A Susan passou trabalho. Era danada, né? Ele não é que ela era danada, ela foi uma filha excelente, mas ele tinha ciúme. Se um amigo chegasse e desse um beijinho nela, amigos, ele já fazia cara Uhum, feia. Aí deixava ela um pouco, sim. né, nervosa, mas foi uma filha excelente. Todos os Uhum, três foram bons filhos, né? Então eu acho que isso aí. E outra coisa que eu acho também que tem que evitar num casamento, para o casamento ficar firme, é brigar, o casal brigar na frente dos filhos. Isso sim. aí atrapalha, estraga Uhum, muito, sabe? Eu sei porque eu vim de um lar que tinha esses uhum, problemas, então eu não aconselho, não. uhum. A avó tá 65 Anos. casada. É. E nesses 65 anos, qual é o momento, assim, de memória, assim, que tu tem de vocês dois do passado, assim, um dos momentos mais inesquecíveis? Olha, acampamento, que Uhum. ele adorava, não era o que eu gostava, Gostava? não, mas a gente se divertia muito, muito. Uhum. A montar, a preparar tudo, né? Levar barraca e os filhos, e ele reunia a família, Uhum. e ali a gente acampava lá nas praias da ilha, na Pinheira, e meu Deus, fazíamos serenata, Uhum. uma união da família com os netos, e ele sempre mandando, né? Aham. Cuidando para não fazer, jogar casca no chão, jogar papel, ele era assim, muito certinho. Mas eram momentos de muita alegria. Uhum. Cantava, dançávamos, união mesmo dos irmãos da família Schmidt, né? E hoje, qual que é o programa preferido de vocês? Ele adora jantar fora, Uhum. adora música ao vivo, né? Restaurante com Uhum. música ao vivo. E gosta muito de ir para Jurerê, para a praia, se Uhum. encontrar com o pessoal de lá do camp, né? E a Uhum. família. E curtir os netos, bisnetos. A sacada no domingo, com o Os sonzinho. domingos, quando a gente está cansado de muita festa durante a Uhum. semana, nós dois colocamos música e dançamos. E ali ficamos aperitivando, isso assim, Uhum. já vários domingos estamos fazendo isso. Mudamos que a gente ia todos os domingos para restaurante, mas Sim. então a gente trocou. Uhum. Durante a semana a gente tem muita convite, muita festa, e domingo a gente fica se E curtindo. é legal que vocês também têm os programas. A avó faz o programa da canastra e ele faz o programa da ponta de baixo, né? Exatamente. Não existe assim aquele ciúme, aquela preocupação, Uhum. não. Eu vou tranquila a Uhum. canastra, sempre o marido de uma leva e vai buscar, né? Sim. E ele eu levo na ponta de baixo, fico Uhum. na loja depois, ou então eu vou no shopping, e aí eu digo, ele telefona,
Aí a avó vai buscar. Vou buscar. É E bonito. é um entendimento Uhum, muito, muito, muito grande, sabe? uhum. Ele é especial. Muito, Sim. é. E eu noto assim que nós somos muito elogiados onde nós vamos, É. como um Uhum. casal É um exemplo mesmo. que exemplo. Ainda ontem nós fomos à festa que a tua mãe proporcionou lá, da Uhum, vermelho e preto, as roupas, né, os trajes uhum, lá. Tu não imaginas o que a gente ganhou de elogio. Era o casal mais velho, uhum. nós dois. Mas ele se arruma bem e eu também, né, tu sabes. E ele é muito vaidoso. Sim. Ele é muito vaidoso, elegante, né? Uhum, E se cuida muito. Então, acho que se juntou assim, dois vaidosos, né? uhum. E deu certo. Eu tô casada há 10 anos, mas eu olho pra vocês como uma referência pra mim, uma inspiração. Tô 17 anos, ainda faltam quase 50 pra eu chegar na avó, mas eu acho que vocês são uma referência de cumplicidade, de respeito, e eu acho que a questão da admiração de nunca ter acabado é muito É, importante. isso é verdade. É. E quem que é o mais romântico do casal? Ele, Ele? tranquilo. Ele é, né? Ele é demais, é demais. Uhum. Beijoqueiro, Beijoqueiro. amoroso, Faz é. carinho na mão. Fica Uhum. de mão comigo. Pode estar os amigos tudo em volta, mas ele pega na minha mão. Uma atenção muito Elogia. grande. Fica a E, dica para os homens, hein? e tem outra coisa, né? Cada vez no dia dessa festa, eu não queria ir, que eu estive doente, aí melhorei, ele disse, então vamos. Ele ficou vendo eu provar as roupas Uhum. e ele é que escolheu. Ele disse, essa tá linda, vai. Ele gosta de ver eu Arrumada. bem arrumada. É Isso aí difícil. também, não liga de eu gastar, Uhum. né? E eu tenho muita saúde também, né? Sim, Eu acho que por isso que eu sou assim vaidosa, porque a saúde está em primeiro lugar. sim. Eu e ele, a gente se cuida, Muito. a gente se cuida dentro do normal, né? De Uhum. exames, tratamento, assim, mas graças a Deus nós dois somos bem Legal. saudáveis. Vó, agora a gente vai terminar deixando um recado pro vô. Aí esse recadinho a vó pode fazer olhando pra cá, tá? O que que tu gostaria de dizer pra ele no Dia dos Namorados? És o meu grande amor. Foi muito bom te conhecer, porque és carinhoso, bom, um esposo exemplar, um pai, sei que é admirado pelos filhos, avô, bisavô, e é um homem assim que gosta muito de fazer caridade, amoroso com a família e com as pessoas também, com todas as pessoas que andam em volta de ti, tu tratas muito bem. Eu te admiro demais pelo teu carinho e o carinho que os teus amigos também eu noto que tem por ti e a toda a família. Excelente marido tu és. Um beijo, te amo. Gente, essa foi a história dos meus avós. Eles realmente são uma referência para mim, uma inspiração. Eu tenho muito orgulho de poder contar que eu tenho essa história na nossa família. São 65 anos, como a avó falou, de muita cumplicidade e muito amor. E eu acho que é a base pra gente, né? Vó, muito obrigada por ter aceitado. Eu realmente te admiro muito. Vocês são uma inspiração para mim, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, gente. Até a Obrigada. próxima. Ah, ficou lindo, hein?